Olá a todos e a todas, eu sou a professora Luana e esse é o vídeo sobre os impressionistas que eu prometi mostrar para vocês numa das nossas aulas. Esses artistas que hoje eles são muito importantes para a história da arte e que no século XIX não foi muito bem assim que a coisa aconteceu. Então agora nós vamos repercutir e vocês vão se aprofundar nesse tema. Um dos artistas impressionistas de maior renome é Pierre-Auguste Renoir, que nasceu em 1841 e faleceu já no século XX, em 1919. Renoir foi francês, nascido no interior da França, mas ainda na infância mudou para Paris. Seu pai era alfaiate e os seus filhos seguiram no caminho das artes, sendo que um deles foi ator e o outro cineasta, seus filhos Pierre e Jean Renoir. Ele foi influenciado por artistas modernos como Camille Pissarro e Edouard Manet. E ele encontrou na família Charpentier a, a sua clientela, os seus grandes amigos e principalmente as personagens principais de seus quadros. Este quadro aqui, ele mostra pai e filho da família Charpentier. E demonstra, né, eh, além da sua arte impressionista, essa figura sempre muito voltada para a retratar as pessoas e os momentos em que elas se encontram. É quase como se fosse um flagra, né? Eh, Aqui, muito provavelmente, também uma menina da mesma família, Charpentier. E aqui notem que ele pega um flagrante, né? Tem uma menininha observando o casal, tem um rapaz que se encontra atrás das árvores, né? Pierre Renoir, ele foi um dos primeiros pintores que embarcaram nessa ideia de fazer uma nova exposição com uma arte totalmente diferente daquilo a que se estava acostumado. O próprio Manet, de quem Renoir era profundo admirador, participou dessa exposição. Na primeira delas, como se sabe, esse nome impressionistas vem de maneira pejorativa para se referir a artistas que fazem algo muito novo, algo muito diferente na arte e que naquele primeiro momento os críticos de arte não gostaram tanto. Então não é uma nomenclatura, por assim dizer, que eleva essa arte. É uma nomenclatura muito mais para dizer, olha, veja, essa nova exposição que fizeram. Isso parece uma arte impressionista, porque de fato é muito impressionante. As cores, a posição das figuras, é tudo muito diferente. Antes de 1871, quando houve a primeira exposição, ninguém trabalhava dessa forma, né? Então fica aí o registro desse grande artista, né, para que vocês mesmos possam aí tirar as conclusões de vocês. A figura sobre a qual iremos falar é o pintor Claude Monet, que nasceu em 1840 em Paris e faleceu em 1926 aos 86 anos de idade. Inclusive, o nome impressionismo se dá por causa do seu quadro, chamado Impressão Nascer do Sol. Claude Monet era apaixonado pela natureza, gostava muito de pintar ao ar livre e explorar, através do pincel, uma imagem que tivesse a ver com a natureza da maneira como ele a enxergava. Talvez por isso que, quando observamos os seus quadros,
eles se parecem demais com fotografias, porque ele gostava muito da natureza e de ser fiel à beleza que ele enxergava ao ar livre. Ele amava a natureza e, além de amar a natureza, ele teve sempre uma uma atitude muito voltada para o amor, né. Ele perdeu sua esposa aos 32 anos, se apaixonou pela esposa de um amigo, se correspondeu com ela durante muito tempo, até que ela ficou viúva e ele pôde se casar com o seu novo amor. Então, um homem livre, um homem apaixonado, um homem que gostava de ver a beleza e retratar a beleza da forma como havia. Tanto que Claude Monet teve uma catarata ocasionada aí pelas horas de exposição ao sol, horas que ele ficava exposto para poder retratar as belezas naturais. Certamente uma das figuras mais emblemáticas do impressionismo é um artista que não é tão impressionista assim. Edouard Manet, que só participou da exposição em 1875 desses artistas, mas era amigo de todos eles e os influenciou grandemente na composição das obras. Trocavam muitas figurinhas, viajavam juntos, se encontraram diversas vezes, enfim. Manet nasceu em 1832 e faleceu em 1883. Ele era de Paris, filho de um funcionário público do Ministério da Justiça, que por vezes tentou fazer com que ele ingressasse na escola naval sem sucesso. Ao não ingressar na escola naval, ele foi obrigado a fazer arte e teve várias passagens pelos ateliês. Inclusive, numa dessas passagens, ele conhece uma professora de piano com quem ele vai se casar e ter filho anos depois, apesar de não ser um relacionamento dos mais felizes. Em 1862, ele participa da fundação da Sociedade de Gravuristas e, entre os impressionistas, ele ganhou um relativo sucesso, fez diversas exposições solo e conseguiu ganhar um bom dinheiro com suas obras. Apesar de não estar muito dentro do movimento e nem tão fora assim, é dos que inspiram e dos que ajudam a compor o impressionismo.